Nosso assunto é a apostasia. Este assunto, apostasia, irmãos, nós precisamos atentar, porque este é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de frieza, de indiferença, onde os valores espirituais, eles são colocados de lado, desprezados. Aquilo que é fundamental na vida cristã perde o seu lugar, perde o seu sentido. A igreja hoje, a igreja cristã, nesse tempo que nós estamos vivendo, ela tem abandonado, ela tem desviado da palavra de Deus. O verdadeiro culto a Deus tem dado lugar a entretenimentos, a programas. Aqueles que deveriam ocupar o encargo de profetas e mestres, servindo a igreja do Senhor, na verdade se posicionam como os líderes, como os donos, como os cabeças, como os principais, como aqueles que têm a maior preeminência no rebanho e sobre o rebanho. Tudo isso constitui um terrível desvio espiritual que caracteriza este ambiente de apostasia. E Paulo é claro, é enfático. Ele diz, irmãos, nos textos que lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé, por obedecerem a ensinos de demônios. Aqui nós podemos recorrer a outras versões, a uma versão que diz assim, ilusões demoníacas. Meus irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. E uma das coisas que Satanás trabalha é para manter os cristãos na ignorância. Não é só a ignorância da informação, mas é a própria informação deturpada, diluída. E é isso que tem produzido uma geração de cristãos vazios, pedintes, mendigos. Pessoas que não crescem, pessoas que não avançam, não têm um conhecimento movido pela revelação do Espírito, pessoas que vivem de migalhas, mas que não entram nas profundezas de Deus. E uma das terríveis manifestações deste espírito maligno que tem operado, esta terrível apostasia tem vindo por meio de ensinos, doutrinas de demônios, escarnecedores, zombadores da verdade, profissionais da mentira. Agora, por outro lado, irmãos, nós temos que ver o que é o ministério espiritual e como esse ministério precisa se expressar. Vamos olhar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um exemplo muito importante. Eu sei que é uma palavra que atinge todos nós, mas em especial, esta palavra atinge aqueles irmãos, todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos no ministério da palavra. Seja que esfera for, eu chamo a atenção de todos vocês. Vamos olhar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, porque aqui vai tocar a todos nós. Diz assim, vamos ler os versículos 1 a 4 e depois o versículo 7. Naqueles dias, ao aumentar o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é conveniente que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais encarregaremos deste serviço. A palavra serviço aqui fala de diaconia, porque o assunto aqui é diaconia. E nós, talvez na sua Bíblia está assim, consagraremos. A versão mais próxima do original diz assim: nos dedicaremos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. Versículo 7 diz: e crescia a palavra do Senhor, e se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Observe